Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. Boa tarde aqui para mim, né? Hoje é dia 28 de outubro. Eu estou gravando essa aula que é a primeira aula, né, do aula de história, a primeira aula de história do segundo bimestre. Eu gostaria de fazer um pedido, né, para que todos, sem exceções, possam fazer as atividades, né, de todos os professores, para que vocês não tenham problema no momento aí do fechamento das notas, né? Então, está faltando um pouquinho para vocês encerrarem aí o terceiro ano. Então, firme e forte, aproveitem, façam as atividades para que vocês possam fechar aí esse finalzinho de ano com tranquilidade. A gente está ainda nesse impasse, né? Não sabemos se nós voltaremos, sim ou não. Nós já estamos no início, quase no início do mês de novembro, estamos no aguardo. Mas até lá, então o professor ele vai gravar essas aulas e disponibilizar aí a atividade para vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer reclamação, fiquem à vontade, tá? Escrevam para o professor responde imediatamente a vocês. E agora, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de história, nesta aula, nós falaremos então sobre o que ficou conhecido aí como período entre guerras. Esse período entre guerras, nós espacialmente, geograficamente falando, nós estamos falando da Europa, certo? É justamente aquele período que nós estudamos com Getúlio Vargas, né? Então, de 1930 até 1945. Na verdade, 1930 até 1939, né? A gente viu aí o período de Getúlio Vargas, enfim. Aqui nós vamos falar sobre a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre qual que era o panorama histórico, né, econômico, social do período. Vamos falar um pouquinho sobre uma crise, né, econômica que vai abalar o mundo, inclusive o Brasil, né? Nós vimos que por conta dessa crise, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, o Getúlio Vargas deu um golpe em 1930, e aí nós tivemos longos 15 anos, né, de governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Agora, a gente vai voltar os nossos olhos lá para a Europa, tentar entender o que está acontecendo na Europa. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Por exemplo, como ascensão dos regimes totalitários. Nós temos exemplo aqui do Hitler, né, fazendo um discurso para milhares de pessoas, né, numa região, numa cidade chamada Nuremberg, lá na Alemanha, onde os principais eventos do governo nazista, eles foram realizados aqui, né, nessa região. Percebam que há todo um comportamento militarizado, né, e como se o Hitler ele fosse, de fato, um grande salvador aí da Alemanha. Aqui nós temos a imagem de uma mãe pobre, né, uma mãe miserável, que está morando aí em alguma rua dos Estados Unidos, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Gente, os Estados Unidos passou por grandes crises, em especial em 1929, nós tivemos aí um aprofundamento da pobreza estratosférico aqui nos Estados Unidos. E essa crise, ela vai gerar resultados por todo o planeta, na Europa, inclusive no Brasil. Aqui nós temos um outro líder, né, que é o Benito Mussolini, que era fascista, né, esse que era o Duce, né, o líder italiano, e que tinha uma fixação por criar, né, por retomar o apogeu do antigo Império Romano. Então, essa é aí o menu que nós vamos desfrutar aqui nesta aula. Antes, é importante a gente entender quais foram, fundamentalmente, os antecedentes
que geraram a criação dos regimes totalitários, o nazismo e o fascismo. Primeiro, é importante a gente entender que o século XX ele foi palco de uma grande guerra. Mas antes dessa grande guerra, nós tivemos o que ficou conhecido como a La Belle Époque. O que isso significa? A Bela Época. Essa Bela Época, ela será sentida em todos os países europeus entre 1870 e 1914. O que era essa Bela Época? Era um período de grande progresso científico, de grande progresso industrial. As sociedades, sobretudo nos grandes centros urbanos europeus, estão vivendo, o pleno consumo, principalmente as sociedades urbanas, elas estão com poder aquisitivo, sobretudo a classe média, estão comprando bens industriais, eletrodomésticos, carros, e um detalhe importante aqui na Bela Época é que nós tivemos avanços tecnológicos fundamentais para os dias de hoje. Por exemplo, é nesse período que a eletricidade ela é popularizada na Europa. É nesse período que nós teremos a invenção do telégrafo. Então, o telégrafo vai ser uma espécie de telefone, que vai ligar continentes. Então, você tinha telégrafos que ligavam aqui São Paulo a centros urbanos europeus, como Paris, Londres, enfim. Então, nesse período, nós estamos desfrutando aqui de uma efervescência, uma excitação enorme. Porém, as potências industriais europeias, elas estão se enfrentando no continente africano e no continente asiático. Por quê? Porque, por exemplo, Inglaterra e França, eles já dominavam o continente africano. Outras potências que realizaram a sua revolução industrial tardiamente, como a Alemanha, bateram lá na porta de franceses e britânicos, dizendo: olha, eu também quero uma fatia da África. E aí, o resultado dessa disputa pelos países do continente africano, continente asiático e a Oceania, será a Grande Guerra. Então, nós teremos aqui a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Cerca, gente, de 8 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Além de toda essa questão das mortes, a Europa estava destruída, nós tivemos aqui, por conta da guerra, a Alemanha ela se tornou a grande culpada da guerra. Então, os países que se uniram contra a Alemanha venceram a Alemanha, e declararam que a Alemanha era culpada. Por isso, a Alemanha deverá assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, em que ela era obrigada a pagar indenização de guerra, ela não podia fabricar armas, somente o calibre 38, 38, ela não podia ter um exército acima de 1 milhão de soldados, e além de toda a humilhação que o povo alemão passou a sofrer, perpetrada aí por franceses, por ingleses, Então, a condição da Alemanha estava terrível, Extremamente pobre, miserável, e era o solo fértil para o surgimento aí do nazismo. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o nazismo. A partir da Primeira Guerra Mundial, emerge uma grande potência, os Estados Unidos. Então, a virada dos Estados Unidos será a partir de 1918. Então, os Estados Unidos se tornam, então, uma grande potência industrial, econômica, mas também uma grande potência militar. E aí, em meio a esse avanço tecnológico, os Estados Unidos vai enfrentar aí uma crise, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O que foi a quebra da Bolsa de Nova York, gente? Só para a gente entender. A indústria americana, ela produzia
cada vez mais ela produzia eletrodomésticos, alimentos, bebidas, carros. Porém, a classe média americana ela vai ter um limite. Ela não vai conseguir comprar 3 carros. Ela não vai comprar 3 geladeiras, né? Então, existia um limite para o poder de compra, sobretudo da classe média. E aí o resultado vai ser uma crise de superprodução. O que significou essa crise de superprodução? Existem muitos produtos, mas não existe compradores. O resultado dessa crise será justamente a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York, galera, gerou uma crise absurda nos Estados Unidos. Milhares de empresas fecharam, milhões de americanos ficaram sem emprego, perderam suas casas, né, tiveram que morar nas ruas, né? Então, nós tivemos aqui um drama realmente muito, muito grande, principalmente para os setores da classe média e a população mais pobre da sociedade estadunidense, né? Então, é nesse contexto, certo? É nesse contexto que nós teremos o surgimento e a ascensão de regimes autoritários e totalitários. Então, esses movimentos, eles vão surgir no momento de crise, certo? E aí, olhem só, quais são as características de um regime totalitário? Então, eu trouxe aqui o exemplo, né, clássico, que é o Adolf Hitler. O Adolf Hitler, ele se torna, então, líder da Alemanha a partir aí dos anos 30. Ele não era alemão, né, se vocês observarem o rostinho dele, ele não é o típico alemão, ele não é loiro, ele não tem olhos claros, ele é um homem caucasiano, né? É um austríaco. Ele nasce na Áustria, né? Mas ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial junto com os alemães. Por quê? Porque na Áustria existia uma certa tolerância para a comunidade, por exemplo, judeus, ciganos, né, latinos, negros. Existia uma certa tolerância. E aí o Hitler ele vai dizer, não, eu não vou fazer parte de um exército repleto de pessoas defeituosas, né? Negros, latinos, judeus. E aí ele foge da Áustria, né? Antes do início da Primeira Guerra Mundial. Ele se alista no exército alemão, porque a Alemanha, há décadas, o governo alemão vinha criando um discurso racista, né? Um discurso que estava baseado na ideia de superioridade germânica, superioridade ariana, né, dos alemães, nós somos superiores ao restante do mundo. Então, o Hitler, ele foi convencido, né, ele foi seduzido por esse discurso e ele fez parte da Primeira Guerra Mundial defendendo a Alemanha como soldado. Ele era um soldado raso, né? O que significa um soldado raso? Qual que era o posto do Hitler? Ele vai ser um mensageiro, né? Então ele vai trabalhar nas trincheiras, né, ao longo da Primeira Guerra Mundial, levando recados, mensagens de um ponto ao outro, né? Inclusive tem algumas teorias que ele foi atingido, né? E por isso ele aumentou o ódio dele, o ódio no coração do Hitler, enfim. Mas, eu destaquei aqui para vocês, né? As principais características de um governo totalitário. Existência de um único partido. Isso significa o quê? Não há oposição política. Então, você que está me ouvindo, você não pode falar mal do governo, porque só existe um único partido. Você não pode se filiar a um partido político de oposição ao governo, porque não existe. Existe apenas um único partido, o partido nazista, e a gente vai entender. Ausência de processo eleitoral, então não há democracia num governo totalitário, não há a possibilidade de participação política, né, de votar.
o poder está concentrado no poder executivo. Isso significa que o poder do Estado está nas mãos de uma única pessoa, que ocupa o poder executivo. É como se o presidente da República ele mandasse em tudo sozinho. Ele não dividisse poder com nenhuma outra instituição. Por exemplo, o poder legislativo ou o poder judiciário. Ele concentra poder sozinho. A repressão em relação aos opositores, não só repressão, mas tortura, assassinatos, né? Mesmo membros do partido nazista que eram contrários a algum pensamento central do governo foram mortos, né? O Hitler ordenava o assassinato de opositores, mesmo aqueles que estavam dentro do partido nazista, que fazia parte do governo. Uma outra questão é idolatria ao culto, idolatria e culto ao líder. Isso significa, gente, que esse cara, ele era idolatrado como um Messias, como um Salvador. Aqui, olhem só, meninas estão saudando a passagem do Hitler como sendo, de fato, aquele que veio ao mundo, né, para salvar a Alemanha do sofrimento. Então, existia toda uma propaganda política do governo para fazer com que existisse um culto à sua personalidade, um culto ao Hitler. Ideologia mobilizadora das massas, ou seja, milhões de pessoas eram movimentadas, né, principalmente por essa propaganda nazista, propaganda fascista, controle sobre a imprensa, né? Então não existia liberdade de imprensa, controle sobre as instituições educacionais. Isso significou o quê? Que esses jovens, eles eram doutrinados, né, para entenderem que a Alemanha era grande, a Alemanha, os alemães, eles eram os melhores, e que o resto, você deveria declarar guerra contra eles. Oposição ao liberalismo, aos governos democráticos, e eu esqueci de colocar aqui, aos governos socialistas, né? Então, houve até um debate bem empobrecido por conta aí do início do atual governo, dizendo que o nazismo era de esquerda, e não tem nada a ver, né? O nazismo, ele é de extrema-direita, né? É só estudar a história. Ele é de extrema-direita e ele persegue todos aqueles que são de esquerda. Então, os socialistas, eram encarados como demônios que deveriam ser combatidos. Aqui, galerinha, eu trouxe esse textinho que fala o seguinte, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler esse texto inteiro, eu só gostaria de destacar aqui essas imagens, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um cartaz da propaganda nazista que mostra, né, o Hitler empunhando aqui a bandeira do partido nazista, né, a suástica, e atrás milhares de pessoas. Então, no cartaz, a figura aqui do Hitler, ele está guiando o povo alemão, né, rumo à grande vitória. E aqui, olha, a Alemanha vive, né? Que está escrito aqui, a Alemanha vive, faz referência, então, ao Tratado de Versalhes, que havia humilhado os alemães, né? Então, a resposta que o Hitler deu ao Tratado de Versalhes foi essa: não vamos mais suportar tanto sofrimento, nós agora vamos virar o jogo, né? Então, basicamente esse o discurso dado aqui, essas informações que são dadas por esse cartaz. Aqui nós temos, olhem só, a ideia de culto à personalidade, né? Então, aquele né, movimento do braço estendido e todas as demais pessoas seguindo, saudando, né, o Hitler. Aqui, o Hitler junto com o Mussolini, né, em Berlim. E aqui nós temos uma outra foto do Mussolini, que era
o fundador, que foi o fundador aí do fascismo, né? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o fascismo, né? Que surge na Itália. Então, o fascismo, ele vai ser fundado pelo Benito Mussolini, num período, num contexto histórico em que a Itália ela enfrentava uma grave crise econômica. A fome, a inflação, o desemprego, né, todo o dissabor italiano foi capitalizado pelo Benito Mussolini. Então, ele surge como um principal opositor do governo à época. A burguesia ela vai entender que o crescimento do Partido Socialista na Itália era um perigo aos seus interesses, e aí ela vai apoiar, então, o Partido Fascista, mesmo sabendo que tratava-se de um grupo muito esquisito, que defendia ideias muito estranhas. Então, a burguesia italiana ela vai entender, bom, para evitar o avanço socialista e essas defesas esquisitas de redistribuir toda a riqueza que eu tenho para os mais pobres, é melhor, então, nós apoiarmos o fascismo, mesmo esse cara sendo esquisito. Então, nós teremos aí o apoio da burguesia ao partido aqui fascista. Qual que era a busca, os objetivos do partido fascista? Reorganizar a Itália, certo? Por meio de um Estado totalitário, né, com aquelas características que eu comentei no slide anterior, um Estado nacionalista, portanto, um Estado racista, que não aceita a diversidade, e um Estado baseado em princípios militaristas. Esse Estado, ele defendia, por exemplo, armar a população, ofereça armas ao povo, né? Então, um negócio bem esquisito e que tá ressurgindo aqui no Brasil, inclusive. De que forma o Mussolini ele vai ascender ao poder? Ele vai realizar, galera, uma grande passeata. Por que ele realiza essa passeata, essa caminhada? Porque os sindicalistas, os socialistas, estavam organizando diversas greves. E aí, o Mussolini ele vai organizar uma grande caminhada, que ficou conhecida como a Marcha sobre Roma. Nessa caminhada, galera, que vai ser realizada em 1922, 40 mil pessoas aderiram a essa caminhada. E o rei Vítor Emanuel III, que era rei da Itália, a Itália, portanto, era uma monarquia nesse período, o rei italiano, ele nomeia Mussolini como seu primeiro-ministro. Era tudo o que o Mussolini precisava. Era a mesma coisa, gente, de você colocar uma raposa para cuidar do galinheiro, certo? E aí, com a morte, né, do rei Vítor III, então o nosso Mussolini assume então como o líder, o Duce, o líder da Itália, e aí ele vai exercer, então, um governo totalitário. Ele vai proibir, né? Ele vai proibir greves, ele vai dissolver todos os partidos políticos, ele vai instaurar a censura, então não existia mais imprensa livre, não existia mais o livre pensamento na Itália. Os artistas não poderiam mais criticar o governo. Então, nós estamos falando de um controle absoluto sobre a sociedade. Ele vai criar ações para tentar superar a crise econômica, baseada no quê? Principalmente na indústria bélica. Então, na produção de armas. E aí, olhem só, galera, sobre o nazismo, né? O Hitler, ele vai ascender em meio a uma grave crise econômica da Alemanha. Né? Então, a Alemanha ela está passando por uma crise financeira enorme. Essa crise ela vai se aprofundar
com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, porque Estados Unidos era o principal credor, ou seja, era o principal aquele que emprestava dinheiro, né, para a Alemanha, e quando ele quebra, ele passa a cobrar a Alemanha o pagamento dos empréstimos. Então, essa crise alemã, ela se aprofunda. E aí, nós teremos a proliferação dos movimentos socialistas, né? Então, os socialistas vão começar a incentivar os trabalhadores a fazerem greve, etc. É nesse momento que o Partido Nazista ele surge. Era um partido de extrema direita, contrário aos socialistas, né? Então, por exemplo, Hitler, juntamente com alguns asseclas, Goebbels, por exemplo, eles incentivavam a juventude nazista a bater na juventude socialista. Então, as ruas de Berlim, elas se tornaram verdadeiros campos de batalha, né? Os jovens, eles se engalfinhavam. Isso resulta ao quê, gente? O nazismo, o partido nazista era de extrema direita, era contrário ao socialismo. E aí, galera, o Adolf Hitler, ele vai ascender ao poder em 1933, quando, mais ou menos como aconteceu com Mussolini na Itália, ele será, então, nomeado, né, pelo rei alemão, Paul von Hindenburg, como seu primeiro-ministro, seu chanceler. Então, ele assume como primeiro-ministro, a mesma coisa. Colocou uma raposa perigosa dentro do galinheiro. Com a morte do Hindenburg, ele assume como líder máximo. Ele vai implantar, então, o que ficou conhecido como Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. O que o Hitler vai fazer? Dissolver os partidos políticos, ele vai manter somente o partido nazista, ele passa a perseguir os seus opositores, ele proíbe greves, ele vai torturar, matar opositores, né? Os socialistas passam a ser duramente perseguidos, ele cria uma polícia chamada Polícia Secreta, a Gestapo, que vai também ser um braço fiscalizador do governo nazista, inclusive para vigiar os próprios nazistas. Então, muitos líderes que vão ascender junto com Hitler foram assassinados pela Gestapo. Por quê? Eles eram contrários a algum tipo de ideia de Hitler. Ele vai centralizar o poder, ele vai recuperar a economia alemã, baseando-se no quê? Sobretudo na produção de armas, na indústria militar. Ele vai seguir a mesma receita do seu colega, do seu amigo, do seu companheiro Mussolini. Para encerrar, gente, uma característica do nazismo será o antissemitismo. O que é o antissemitismo, gente? O que foi o antissemitismo? O antissemitismo foi o ódio em relação aos judeus. Como o alemão ele se considerava uma raça superior, né? Como ele se considerava descendente da raça ariana, como sendo a raça mais desenvolvida, menos miscigenada, tinham homens e mulheres muito mais inteligentes e preparados que você, que eu, que somos latinos. O governo nazista vai criar uma ideologia, né, de ódio em relação a todos aqueles que eram diferentes, a começar pelos judeus. O antissemitismo é o ódio em relação aos judeus. Qual que vai ser a defesa de Hitler? O extermínio, o assassinato de milhões de pessoas que tinham uma religião diferente da dele. Então, olhem só, aqui tem uma cena, né, de meninos vestidos aqui com pijamas, né? Então, aquele filme que eu sei que você já assistiu, O Menino do Pijama Listrado, mostra o antissemitismo alemão. Aqui nessas outras duas imagens, eu coloquei cartazes alemães que eram pregados, né, em ônibus, que eram divulgados em comércios, que eram divulgados em escolas,
que suscitam o ódio em relação aos judeus. Então, aqui nós temos um judeu, né, com cara aqui de mal, certo? Como sendo associado à maldade, e punhos cerrados de alemães contra ele. Aqui a mesma coisa, olhem só. Judeus, né, sendo expostos como pessoas más, que mereciam morrer. Certo, gente? Desculpem aí, eu acho que a aula foi longa. Desculpem se o professor se empolgou, mas eu gostaria de agradecer aí a paciência de todos vocês, me colocar à disposição de vocês, né? Façam essa atividade com todo carinho, com toda tranquilidade. Por que é importante nós estudarmos esse período aqui, do período entre guerras, né? Da ascensão do nazismo e do fascismo? Primeiro, porque a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, né? Na próxima aula a gente começa esse debate. Segundo, que esses movimentos, eles estão ascendendo hoje. Então, você tem, por exemplo, em Brasília, o tal dos 300, que colocam lá uma máscara, né, com 2 buracos, fazendo alusão a Ku Klux Klan. Movimentos de extrema-direita que estão explodindo aí nos Estados Unidos, na Europa, que defendem o ódio, que defendem o desamor, pelo que é diferente, né? Como se a cor da pele fosse um pecado original, como se aqueles que nascem, por exemplo, aqui na América Latina, fossem donos, proprietários de uma maldade inata. Enfim, coisas que estão acontecendo neste mundo redondo. Certo, gente? Obrigado por hoje, galera. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.